eu quero lhe falar sobre o tema oração com atitude. Diga, oração com atitude. Então, vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de 1 de Tessalonicenses 5:17. Amor, eu esqueci de fazer alguma referência, são todos? Por favor, que depois, quando terminar, eu só vou lembrar outra vez. Obrigado por terem colocado o apóstolo ontem no Apocalipse. Eu vou guardar isso para o resto da vida. Eu não sabia que eu era artista, gente, do Apocalipse. Vamos lá. Você sabe quantos dias faltam para terminar o ano de 2017? 71 dias. Você sabe, um dia como 1000 anos, e nestes 71 dias Deus fará, surpreenderá, agirá. E quando Deus age, ninguém pode impedir. O tema de hoje, oração com atitude, diz assim o apóstolo São Paulo: orai sem cessar. Diga, orai sem cessar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu estou muito feliz esta manhã. Eu estou muito grato a Deus por estar num altar que é teu, por estar numa igreja que é tua. Tu és o Senhor, tu és o cabeça da igreja. Aqui tu reinas, aqui tu és soberano, aqui tu és Senhor absoluto, Deus. Nós estamos totalmente submetidos, porque queremos ouvir a tua voz. Estamos sensíveis, por isso abrimos o coração sem reservas, sem lógica, sem nada premeditado. Abrimos o coração porque queremos receber o pão da vida, o alimento dos céus, porque nem só de pão humano, físico, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, que não seja a boca do Miguel Ângelo, mas a boca de Deus a falar com profundidade à igreja. Nesta manhã, ó Deus, fala-nos, revela-te, Senhor, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos agradecer a Deus. Amada igreja, meus amados irmãos em Cristo, famílias benditas, povo eleito, noiva do Senhor, aqueles que são parte desta família, são filhos na fé, netos na fé, agora já bisnetos na fé, que bom. Deixa eu começar por dizer uma coisa importante. A Bíblia diz que quando se ensina um sábio, viu, Almeida? Quando se ensina um sábio, ele se torna mais sábio. Eu estou diante de uma igreja de homens e mulheres sábios. Porque o que se diz aqui, o que se aprende aqui, o que se vive aqui, é pura sabedoria de Deus. É conhecimento do Senhor. Então diz a Bíblia que para o sábio tem que haver ainda mais sabedoria. Então, Salomão disse: ensina um sábio e ele será muito mais sábio. E este é o meu desejo realmente, é que no final deste encontro, você possa dizer: oh, eu sairei daqui hoje muito mais sábio, com uma envergadura, com músculos espirituais muito maiores, porque o assunto que vamos tratar, apesar de ser um assunto do cotidiano da igreja, é preciso reflexionar sobre ele. É preciso que você entre nas profundezas do coração de Deus para entender o que significa esta oração com atitude. Então vamos lembrar o que disse o apóstolo São Paulo. Escrevendo uma das suas epístolas, Tessalonicenses, ele escreveu 14 epístolas. Esta palavra, as 14 epístolas de Paulo, são a base, a estrutura da igreja gentílica. Nós não temos parte com Moisés. Mudou o sacerdócio,
implicitamente mudou a lei. Agora não é mais Moisés, agora não são os 613 mandamentos, as ordenanças dos homens, os sacrifícios, as vigílias, os jejuns, o paga o preço. Agora é por fé. Não é Moisés, não é a lei, agora é a graça, agora é Jesus Cristo. E o Espírito inspirou o apóstolo São Paulo, e ele disse aos Tessalonicenses: irmãos, orai sem cessar. Orai sem cessar. Você sabe esta palavra sem cessar, esta expressão orai sem cessar, vem de uma palavra grega, adialeptos, quer dizer, seja constante, seja incessante, tenha um espírito dedicado à oração, crie um hábito de oração. Então, eu quero que você hoje entenda algumas coisas que para mim são muito instigantes e intrigantes. Porque quando se fala de oração, nós temos que ir muito mais profundo do que apenas palavras que saem da boca. Então veja só o que disse Paulo em 1 Tessalonicenses 3,10, ele diz assim: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar deficiências da vossa fé. Diz, orando noite e dia com o máximo de empenho. Assim Paulo fazia. Orai sem cessar. Eu oro noite e dia, eu tenho empenho na oração. Em 2 Tessalonicenses 1,11 ele diz, por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade e da obra da fé. Então nós estamos aqui com 3 aspectos. Orai sem cessar, crie o hábito da oração, eu oro sem cessar por vós. Você começa a compreender que a vida do apóstolo São Paulo era uma vida envolvida em oração. E eu vou lhe dizer algo, entre as muitas coisas que eu quero compartilhar hoje. Eu só me tornei o homem de Deus que eu sou verdadeiramente, depois que eu entendi este fator aqui, e depois que a minha vida se tornou uma vida de oração. Então Paulo continua dizendo em Efésios 6,18, com toda a oração, com súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando. Então Paulo continua dizendo oração, oração, oração. Ele está mostrando que a oração é uma devoção, que ela deve ser a coisa principal da nossa ocupação da vida espiritual. Colossenses 4,2 ainda vem e diz, perseverai na oração, vigie com ações de graça. Então, amado, isto significa o quê? Paulo disse que orava sem cessar, estimulou a igreja a orar sem cessar, ele disse que não parava de dia, de noite. Ele está mostrando o quê? Paulo está mostrando que ele dependia de Deus. Paulo está mostrando que ele dependia de Deus. Porque eu vou lhes dizer uma coisa. Depois de 38 anos e meio de pregador, 42 anos que eu sou parte da obra de Deus, eu poderia levar a vida espiritual de qualquer jeito. Eu poderia usar os trejeitos da carne, eu poderia usar de delongas, e ninguém iria perceber que eu não teria uma vida tão focada em Deus. Mas esta vida seria oca e vazia. Então, Paulo está dizendo, dependa de Deus, porque sem Ele nada podemos, disse Jesus Cristo. Então, sentir esta dependência de Deus só acontece quando há espírito de oração constante. E eu vou lhe dizer, amado, não há nada mais santo que você possa oferecer a Deus do que você mesmo em oração. Não há nada mais santo. Você demonstrar que o seu coração está em linha com o reino. E isto só acontece com a vida de oração. Mas, Elsa, é algo que eu quero compartilhar com você ainda mais profundo. Porque não é apenas oração. Eu estou lhe falando
de oração com atitude. Você sabe, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser pessoas de atitude, de decisões. Você não pode ser um crente empurrado pelos outros e dependente de alguém toda a sua vida. Você tem que ter atitude. Então, o que é oração com atitude? É uma oração tão frequente quanto for possível. É cultivar o senso da dependência de Deus. É fazer parte das nossas estruturas. É ser forte, ter uma forte consciência da dependência de Deus. Então, oração deve preceder tudo. Tudo. Entrou no carro, orou, acordou, orou, trabalhou, orou. Antes de fazer alguma coisa na vida, ore a Deus. Amados, ouçam. Oração deve preceder tudo na vida. Tudo. Porque você sabe, tudo pode ser beneficiado com oração. Tudo. Nós hoje vamos conhecer alguns detalhes disso aí. Primeiro já vimos através do apóstolo São Paulo. E ele disse em Hebreus 4,16, um versículo que eu uso todos os dias na minha vida de oração. Acheguemo-nos, portanto é uma atitude. Eu tenho que me achegar, eu tenho que fazer um movimento. E eu vou lhe dizer desde já, não faça movimento de se achegar deitado na cama. Não dá jeito, não dá certo. Tem que sair da cama. Tem que sair da cama. Porque, você sabe, a Bíblia diz, achegue-se, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber cajado da cabeça. A fim de receber o quê? Misericórdia. E achar graça para socorro em ocasião oportuna. Você sabe, eu sei que estas palavras de oração para muitos devem dizer, mas eu já sou formado nisso. Mas Deus está falando especificamente a alguém aqui esta manhã que precisa de um socorro hoje. Não pode esperar para amanhã, tem que ser hoje. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Você sabe, algum tempo atrás, nós levantamos um grupo de intercessores a partir do meu apostolado. Todos os dias à noite, eu envio uma palavra profética, uma palavra de encorajamento, e depois, ou na madrugada, ou durante o dia, ou durante a tarde, ou à noite, nós temos hoje centenas de pessoas orando pelo Brasil, orando pela Cristo Vivo, orando pelas igrejas, orando pelos bispos, orando pelos projetos. Nós criamos um cinturão de responsabilidade com oração. Isso significa o quê? Oração com atitude. Diga uma vez mais, oração com atitude. Então, é isto que eu vivo, oração com atitude. Agora, nós temos que mergulhar nesta causa, porque infelizmente, para algumas pessoas, 2, 3, 4 minutos parece uma eternidade. Amados, me digam uma coisa, por que a nossa vida luta tanto com a questão da oração? Por que nós lutamos tanto quando sabemos que a oração é vital na nossa relação com Deus? Nós lutamos muito com esta questão. Eu vejo altos e baixos na vida das pessoas. Pessoas começam a orar, param de orar, vão à reunião de oração, deixam de ir à reunião de oração. Ouça, não há vida espiritual sem vida de oração profunda com Deus. Não há. Por isso, isto é vital, é como sangue que corre nas nossas veias, amado. Nós podemos fazer tudo na carne, não tem repercussão. Nós temos que fazer tudo no Espírito. E isto começa com a questão da oração. Veja só como é que Deus quer a nossa relação com Ele. Veja lá em Salmo 25, 14, diz assim, a intimidade do Senhor. Quer dizer que há pessoas que passam na sala de visitas de Deus, mas há pessoas que vão ao trono.
Então ele disse: a intimidade do Senhor é para quem leva a vida espiritual de qualquer jeito. Não, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais os que o temem, Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor quer dizer que é possível viver uma vida espiritual de qualquer jeito, ou viver uma vida espiritual com intimidade com o Senhor. Então, meu amado, isso se chama hábito de oração. E quem tem hábito de oração, não só conhece os segredos do coração de Deus, como passa a conhecer também os segredos do seu coração. Porque, irmãos, ninguém que ore a Deus, ninguém que ore ao Senhor, que tenha hábito, que tenha costume, que seja a sua vida uma vida de oração, é a mesma pessoa depois que ele faz uma oração. Não é a mesma pessoa. Veja o que diz 1 Coríntios 14, 25, disse: tornam-se manifestos os segredos do coração. Então, Deus torna manifestos os segredos do coração. Por que às vezes as pessoas não oram? Porque quando oram, o Senhor revela os segredos dele e os segredos de quem está orando. Ele explica isto mais em Romanos 2,16. Ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens. Quer dizer que muitas vezes a pessoa carrega uma caixa de Pandora no coração, mas quando ela é uma pessoa que se dedica, que tem o hábito, que é constante, que faz da oração a sua vida, esta pessoa se torna limpa verdadeiramente de coração, porque o Espírito Santo, na hora da oração, vai trabalhando na mente, no coração, na vida, e só trabalha na intimidade do Senhor. Então veja como é que Joel, o profeta, disse em Joel 2,13, ele diz assim: rasgai o vosso coração. Rasgai o vosso coração. Significa que é mais do que Senhor me dá, amém. Tem mais do que isto. Temos segredos que vamos conhecer. Porque eu preciso dizer isto? Porque há muita literatura, há muitas informações, há muitos cursos, há muitos seminários sobre oração. Se você entrar numa livraria evangélica, você encontra prateleiras cheias de detalhes, de métodos, mas, volto a dizer, poucas são as pessoas que vivem esta intimidade com Deus da oração. Então, talvez todos precisemos agora de focar o que o Espírito quer revelar sobre esta questão que vai mudar a tua vida. Em primeiro lugar, qual é a nossa motivação de oração? Qual é a motivação? Há pessoas que só oram para pedir coisas a Deus. Há pessoas que só oram para reclamar com Deus. Há pessoas que só oram porque têm problemas. Não, qual é a nossa motivação? Qual é a nossa verdadeira atitude? Por que nós devemos ser pessoas adialeptos, que seguem orando sem cessar? Então, nossa atitude, nossa motivação vai fazer de nós ou homens e mulheres com um hábito maravilhoso da oração, ou pessoas que carregam um fardo terrível quando pensam na oração. Então vamos falar sobre isso agora. O privilégio da oração. Ouça, amado. Há uma pesquisa de um instituto, que quase todos os líderes fazem menção desse instituto, chamado George Barnes. Eles dizem o seguinte: a média de um cristão normal, que não tem compromisso com o altar, com liderança, a média de oração, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por pessoa, é de 3 minutos e meio por dia. 3 minutos e meio. A pessoa chega e diz: Senhor, abra a boca, levanta a mão. Quando vai levantar a outra mão, já passou o tempo. É a média. 3 minutos e meio. Agora, bradem os céus. A média, diz a pesquisa, daqueles que vivem em tempo integral, sabe qual é a média? Ou seja, das lideranças, daqueles que têm responsabilidades, 7 minutos por dia. Há 5 anos atrás era de 20 minutos por dia, hoje é de 7 minutos por dia. Então imagine você, quem é que se sustenta
sendo povo de Deus, com 3 minutos e meio por dia de oração, ou na liderança, 7 minutos por dia de oração. Você sabe, esta situação é intrigante, é instigante, e quizás é lamentável, porque até Deus se surpreende com isto. Veja o que diz Isaías 59:16. Ele diz: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Então Deus ficou chocado. Deus disse: nossa, isto é sinistro. Eu quero um intercessor, eu quero alguém que ore. Ele começou a procurar e não encontrou ninguém. Não tinha uma única pessoa intercedendo pelo povo. Então, meu amado, quando nós lançamos a nossa cinturão da oração de madrugada, de tarde, de noite, enfim, esse grupo que faz parte desse trabalho comigo, nós começamos a lutar pela nossa nação. E eu vou lhe dizer uma coisa: a única forma de nós mudarmos o Brasil não é apenas colocando um novo presidente da República, é nós determos definitivamente esse avanço diabólico no Brasil. E só se detém com oração, amado. Só se detém com intercessão constante, dia a dia, noite após noite, manhã após manhã. Então, amado, se Deus ficou chocado de não encontrar ninguém para interceder, por que nós não aproveitamos 100% do privilégio da oração? Deus disse: eu estou chocado, não há um ajudador, não há um intercessor. Onde é que está o meu povo? Onde é que estão as pessoas nas brechas? Então, amado, vida espiritual precisa de ter uma vida constante de oração, de intercessão. Então, por que as pessoas não aproveitam 100% da vida de oração? Será que é por falta de disciplina? Porque isto requer disciplina? Será que é porque nós estamos todos muito ocupados? Será que é por falta de motivação? Será que é por falta de atitude? Então a pergunta é: quais são as coisas que dificultam o tempo da oração? O que impede de uma pessoa crente, salva, passar tempo de oração? Está ocupada, está cansada, não consegue se concentrar, não sabe o que orar, não tem vontade, se sente culpado, ou então não está convencido que a oração é que faz diferença na vida. Porque às vezes a pessoa diz: eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho a minha vida secular, o senhor sabe. Então, amado, eu não consigo me concentrar, apóstolo. Eu não sei o que orar, às vezes eu não tenho vontade, eu tenho culpa de não orar mais, ou eu não estou convencido que é isso que faz diferença na vida. Eu nunca vi um homem de oração, uma mulher de oração ser fofoqueiro na igreja, nunca vi. Você sabe por quê? Porque o fofoqueiro, se ele se ajoelha, o Espírito Santo vai falar ao coração e diz: fofoqueiro. Ele diz: vou ter que parar com a fofoca. O Senhor discerne os intentos do coração na vida de oração. Você sabe o semeador de contendas? Nós andamos falando disto lá no Rio de Janeiro. Você sabe, pessoas que encontram pessoas incautas, pessoas com o coração frágil, e vai o semeador de contendas e espalha uma contenda. Você sabe o que Deus abomina, né? Diz que Deus não gosta de 6 coisas, e a 7ª coisa Deus abomina, que é o semeador. Deus odeia o semeador de contendas entre os irmãos. E quem é que semeia contendas? Semeia contendas quem não tem vida espiritual. Porque quem tem vida espiritual, na hora que ajoelha, o Espírito Santo fala: você tem que parar com isso, Então, você tem que estar convencido, amado, que a vida de oração vai fazer uma diferença tremenda na tua vida. Nós temos 2 tipos de oração: a oração pessoal com Deus e a oração congregacional, que nós vamos ter amanhã, e as igrejas têm. Cristo vive todas as segundas-feiras. Então,
Pastor, qual é a maior causa da fraqueza da oração? Qual é a maior causa? Por que as pessoas dizem, não, o meu trabalho, a minha ocupação, estou cansado, não tenho foco, não tenho vontade. Por que estas são as fraquezas da oração? Você sabe onde está a fraqueza da oração? A forma como você vê Deus. Talvez para muitos aí fora lhes falte um genuíno temor de Deus, mas a forma como eu vejo Deus é que me leva à vida de oração. E se eu não o vir desta forma, eu não me importo com a vida de oração. Então Isaías 51:13 diz isso. Olha lá. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? Então, você sabe que para muitos, especialmente estou falando na questão judaizante, Deus é apenas um super-herói. É como aquele super-herói dos quadradinhos infantis, reduzido a tamanho do homem, sabe? O super-herói. Então, eu vejo as igrejas dizer assim, eis que estou à porta e bato, se tu abrires a porta, eu entrarei, se não abrires, eu vou chorar para o vizinho. Então, essa imagem de um Deus humano, um Deus que é o homem, o moço de recados, ó Deus, ou o Senhor toma conta da minha casa, ou eu rasgo a Bíblia, e se o Senhor não fizer como eu estou pedindo, este mês eu não dizimo. Que tipo de relação você tem com Deus? Como é que você vê Deus? Amados, se nós não somos atraídos e cativados por Deus, a oração é um fardo entediante. É um fardo entediante. Agora, a oração é uma tarefa tão feliz e tão agradável que só aqueles que têm vontade, têm atitude verdadeira, genuína, conseguem dominar. Eu vou lhe dizer uma coisa, depois de 38 anos e meio de consagrado ao ministério, eu vou lhe dizer, a minha vida foi mudada 100% com a questão da oração. 100%. Oração é algo como rasgar o coração diante do Senhor. É algo que nos conecta a Deus. Até quando você tem que botar para fora qualquer coisa, é na sua intimidade com Deus. Então, muitas vezes as pessoas pensam que oração é só pedir, e que quem pede muito é uma pessoa espiritual. Mas Jesus disse isto em Mateus 6,7, olha lá, orando não useis de vãs repetições como os gentios. Então a minha oração não pode ser, ó Deus, a minha casa, ó Deus, meu marido, ó Deus, meus filhos, ó Deus, o meu trabalho, ó Deus, a minha casa, ó Deus, o meu marido, o meu carro, ó Deus, o meu marido, a minha casa, a minha esposa. Não useis de vãs repetições. Então é comunhão, é comunicação. Ou você tem comunicação com Deus, ou você luta na carne com Deus. O reformista Martinho Lutero disse, quando eu tenho muito que fazer, é quando eu mais preciso de oração. E ele disse, oração é que me garante sucesso na vida. Porque ele precedia tudo com oração. Então, meus amados, ninguém consegue, ouça o que eu lhe vou dizer agora. Vamos focar outra vez o altar. Ninguém consegue entender o poder da oração até que ele tenha uma experiência com o poder da oração. Só aquelas pessoas que têm experiência na intimidade com Deus e conhecem o poder e a força da oração, só estas pessoas podem entender a verdade do que eu estou dizendo hoje. Porque você veja, a média é de 3 minutos e meio. Para o povo, 7 minutos para as lideranças aí fora, que não têm vida de intimidade com Deus. Então,
só a pessoa que realmente experiencia, tem intimidade, sabe quantos livramentos, quantas situações, quantos milagres, quantas portas, quantas mudanças de vida, quantas crises que foram eliminadas, quantos ventos sossegaram, quantas ondas se acalmaram pela vida de oração. Só quem tem esta experiência é que vai dizer: apóstolo, o senhor tem razão. Então, quando você mais precisa, é quando você mais deve orar. Pastor, mas às vezes Deus demora muito para responder. Olha, deixa eu lhe dizer algo importante. Primeiro é que Deus sempre responde muito maior quantidade do que aquilo que nós pedimos. Você dá uma semente, Ele devolve. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Agora, quando Deus começa a demorar alguma coisa, é porque Deus está trabalhando no nosso caráter. A nossa experiência é assim: pastor, ore por mim, eu queria comprar uma casa na região dos lagos, lá próximo de Iguaba, Búzios, ore comigo. Então eu digo: oh Deus, este homem é fiel na igreja, não falta um culto, Senhor, o sonho do coração dele é uma casa lá em Búzios, ou então na região dos lagos, em qualquer cidade, ele não se importa, mas faz o milagre. Mês a seguir o irmão vem com a chave: pastor, não é que Deus me deu a casa em Rio das Ostras, em Oceano? E passados 6 meses eu pergunto: e aquele irmão que sentava ali, está na casa de Rio das Ostras, não volta à igreja, amado? Guarujá, aqui é Guarujá, sim, estou falando de Rio das Ostras, é região dos lagos do Rio de Janeiro. Está no Guarujá. Pastor, mas o sonho era ter um apartamento no Guarujá. Deus deu, não voltou à igreja? Então você está percebendo, amado, Deus trabalha no caráter. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus trabalha muito no meu caráter. Eu já contei isto 1 milhão de vezes, vou contar 1.000.001. Você sabe que Deus começou a agir profundamente na minha vida depois que eu saí do pedestal. Depois que eu saí do pedestal, um dia eu estava chegando numa academia de idosos, que eu fiz academia de idosos, né? Já sou aposentado, você imagina. Já faço parte dos idosos do Brasil. E a mocinha que limpa o chão da academia olhou para mim e disse: apóstolo, o senhor tem que descer do pedestal. Eu disse: veja, se o senhor não me conhece em nenhum lugar, vou ter que descer do pedestal. Eu falei: mas o que quer dizer descer do pedestal? Você sabe, não sei o que a senhora viu em mim, mas a realidade é que Deus mandou esta senhora dizer: humilhe-se perante a minha pessoa. Você quer ser exaltado? Humilhe-se. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser servido? Sirva. Então eu desci do pedestal. Quem você vê hoje aqui é um Miguel Ângelo totalmente transformado por causa de ter descido do pedestal. Amado, eu sou pó. Eu sou pó. Então, às vezes parece demorado, por quê? Porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no caráter, no coração. Amado, ouça, Deus não vê o exterior conforme nós vemos. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Só Ele vê o nosso coração. Só Ele consegue revelar esses segredos do coração do homem, porque só Ele vê o coração. Nós vemos o rosto, o corpo. Deus vê o coração. Então, quando Deus está trabalhando, Paulo disse o que em Efésios 3:20? Ele diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na vida do apóstolo e de mais ninguém. A vida de quem? Então você tem um poder dentro de você, tem ou não tem? Fala a verdade ou minto? Tem ou não tem? Tenho. Então diz que o poder de Deus opera em nós, e que quando você é uma pessoa fiel, quando você está ligado, quando você tem esta vida de intimidade, Ele é tão poderoso que Ele pode fazer infinitamente mais pela sua vida.
Você está pensando numa água, uma meia casa, Deus pode dar uma casa de 4 quartos. Você está pensando num carrinho, Deus pode dar melhor. Você está pensando num emprego, Deus pode triplicar o salário, uma segunda carreira. Deus pode, Ele pode fazer infinitamente mais. Diga glória a Deus. E você sabe, a oração é também a dinâmica da comunhão, e é um exercício que você faz e que luta contra aquilo que lhe quer tirar da vontade de Deus. Você sabe qual é o sonho do diabo? É me ver caído. Você sabe qual é o sonho que o diabo vem alimentando há séculos a teu respeito? É te tirar da igreja. Você sabe qual é o sonho do diabo? É que a igreja aceite ideologia de gênero. Você sabe qual é o sonho do diabo? Que os pastores comecem a dizer: puxa, mas tem Bíblia gay, tem Bíblia LGBT, coitados, afinal de contas é gente como nós. É isso que o diabo quer me ver de rastros, quer te ver fora da igreja, ele quer o teu mal, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Você sabe o que Paulo disse aos Hebreus 2,14? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, o Senhor o destruiu, catargeu. Ele amarrou, limitou. Então agora onde é que está o tal de diabo, apóstolo? Está aqui na nossa carne, se nós dermos parte, dermos lugar. Nós temos um corpo de humilhação, uma carne de imundície. E a carne de imundície, o corpo de humilhação, não gosta de orar a Deus. Não gosta. Então, quando você começa a focar a sua vida na oração, aquilo que poderia desviar a sua vida da vontade do Senhor, cai por terra. Então a oração tem que ser um quê, apóstolo? Um estilo de vida. Mesmo que inicialmente a vida de oração tenha sabor de óleo de fígado de bacalhau. Os mais antigos, quem é que bebeu óleo de fígado de bacalhau quando era criança? A minha mãe me obrigava a tomar 4 colheres de óleo de fígado de bacalhau. Era horrível, mas depois de um tempo fazia bem. Óleo de rícino, óleo de fígado de bacalhau. Então, vida de oração é assim, parece que você no início está tomando óleo de fígado de bacalhau. Mas depois o teu organismo vai se habituando e você diz: puxa, ainda não orei hoje. E você arranja um espaço, seja dentro do avião, seja na cozinha, no teu trabalho, no banheiro. Você vai arranjar um tempo com Deus em algum lugar desta terra, mano. Então, entendemos sobre o privilégio. Agora vamos entender qual é a sua atitude perante a oração. Deixa eu lhe explicar em termos práticos. Já lhe falei sobre o óleo de fígado de bacalhau, significa que eu já passei dos 64, né? Oração é como casamento. No início tem arestas, parece difícil de acertar, mas depois tem recompensas grandes, amado. É como casamento. A vida da oração é como casamento. No início, a pessoa não sabe onde é que vai colocar a pasta de dente, se o papel higiênico é para trás ou para frente, se deixa sabonete lá ou não, e vai ver o que a minha esposa vai fazer, o que o meu marido. Estamos casados recentemente, ainda não sabem o segredo, se o papel higiênico é para cima, se é para baixo, se a escova de dente é assim ou se é assim. No início tem um arranca-toco, mas depois que o negócio acerta, meu amado, depois que acerta, diga aleluia. Aqueles que têm um bom casamento, digam aleluia. Quando acerta, acerta. Não, meu, acerta. Mas no início parece que é um negócio da China complicado. Mas depois acerta. A vida de oração é assim. Olha, tem gente que está rindo aí. Hein? Gostou do negócio, hein? Ainda está acertando, né? Está acertando. Deixa eu lhe dizer, voltando ao foco. Eu sei que ou aqui dentro alguém, ou pela internet, alguém tem negligenciado a sua vida de oração. Tem negligenciado. Passa um dia, passam 2, passam 3, tem negligenciado.
E Deus está dizendo: eu quero ter comunhão contigo. É com você, eu e você. Deus trabalha na congregação dos justos, Deus assiste na congregação divina, mas Deus quer você e Ele e você. E claro, amado, muita gente negligencia isso. Mas Deus está dizendo, o Senhor Jesus, que Ele quer intimidade, quer comunhão, quer comunicação, quer relacionamento. Este é o tipo de relação que Deus quer ver. E olha como é que Ele revelou ao profeta Jeremias, numa das profecias mais potentes da Bíblia. Jeremias 33, 3 diz assim: invoca-me, ora a Deus, ora, busca-me, face a face, intimidade comigo. Começa o dia, eu termino o dia, eu no meio, porque às vezes eu estou 4 horas da manhã, às vezes eu estou muito cansado, só vou orar de tarde, às vezes só vou orar de noite, e às vezes eu digo: amor, espera um pouquinho, eu vou subir ao céu. Nós temos na nossa casa, como se chama, amor? O sótão. Transformamos no sótão da nossa casa no céu. Nós chamamos o céu. E lá temos um sofá com uma luzinha aqui atrás. E ajoelha, senta, comunhão, Bíblia, invocação. É o céu. Então eu queria dizer-lhe, amado, olha o que disse Jeremias: invoca-me. Você tem que orar, tem que me buscar. Invoca-me, que eu vou te responder. Agora veja o que acontece a quem invoca o Senhor. Ele diz: anuncie. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Quem está dormindo, leia comigo. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas vais saber pela oração. Você pode dar um glória a Deus com força? Você vai conhecer coisas grandes. Encha o teu pulmão e diga assim: coisas grandes que eu não sabia, passarei a saber a partir de hoje. Diga: coisas grandes. Olha o irmão que está do seu lado e diz assim: coisas grandes. Temos 71 dias para ver isso. Coisas grandes. Ainda temos meia hora, amados. Segura, aperta o cinto aí. Ainda temos meia hora. Não dá para fugir, as portas estão fechadas. Então, qual é a imagem que você tem de Deus? Você sabe, muitas pessoas se tornam endurecidas nesta questão da oração, porque não têm uma boa consciência com a questão: como eu vejo Deus. Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará. Agora ouça o Espírito falar: purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, existem obras que as pessoas fazem que são mortas. Jejum é morto, vigília é morto, sabe? Há pessoas que fazem coisas: eu paguei o preço. Isso é obra morta. Mas Deus diz que Ele purifica a consciência para nós podermos servir ao Deus vivo. Então, amado, ouça uma coisa: o Deus a quem nós servimos não é uma imagem. Você não viu aqui uma imagem, uma cruz com um boneco pendurado. Não é um mito, que você diz: não, aquela figura mitológica. Não é mito. Não é um aion. Não tem humanidade. Então, Ele quer que você o veja como Ele é. Então parece-me a mim que muitas pessoas não conseguem ver Deus como Ele é. Você sabe, Deus é Pai. E eu um dia estava pregando sobre esse assunto: Deus é Pai, Deus é Pai. E um senhor veio me procurar no final do culto e disse: ouça, você sabe qual é a imagem que eu tenho do meu pai? Eu falei: não conhecia o seu pai. Olha, meu pai era violento, meu pai se embriagava, meu pai batia na mamãe, meu pai dava surras na família, meu pai falava palavrão, meu pai não trazia dinheiro para casa, meu pai nunca foi pai. E agora o senhor vem me dizer que Deus é Pai?
A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai da luz. Que Deus é Pai celestial. Ele quer que você o veja como Pai, mas Ele quer que você o veja como Rei de reis, Senhor de senhores. O grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Salvador, o Mediador, o Reconciliador, o Bom Pastor, o Senhor de senhores, o Leão da tribo de Judá. Amado, o que me estimulou a vida da oração foi quando eu comecei a ver Deus como Ele é. Eu fiz uma relação e distribuí pela igreja 180 nomes de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o abençoador, o ajudador, autor da salvação, o agricultor, o advogado, o amante da minha alma, o auxiliar, o alto refúgio, o atalaia, o betelo, o baluarte, o mestre, o bom pastor, e vamos por aí adiante. Como é que você vê Deus? Ele é realmente o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, o Mediador, o Salvador, o Redentor, ou Ele é uma figura mitológica, coitadinho, que bate na porta e quem quiser abre, quem não quiser não abre. A forma como nós o vemos é que nos atrai ou não a vida de oração. Você sabe, o que estimula o meu coração, minha alma, meu espírito, as minhas emoções, o que gera temor e tremor na minha vida, é porque um dia eu tive uma atitude de fé, de ousadia, de amor, por reconhecer na realidade quem é o Deus, meu Senhor e Salvador. Enquanto eu andava, Maria vai com as outras, o chefe lá de cima, o cara não sei de quê. Amado, isso não funciona. Você tem que ver Deus como Ele é. E sabe, quando eu comecei a guardar essas listas dos nomes, das manifestações de Deus, amado, uma paixão tremenda por Jesus entrou no meu coração. Eu sou literalmente apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Eu sou encantado com a comunhão. Eu criei disciplina de oração. Oração para mim não é fardo. Oração não é trabalho pesado. É adoração ao Senhor. Ele disse isso em João 4:24. Olha lá. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Este Deus quer ser adorado. Não é uma cruz com uma imagem de um derrotado. Não é uma figura mitológica. Ele é incomparavelmente maior do que tudo e do que todos. Eu estou lhe dizendo isto com segurança. Eu só posso estar aqui um dia, hoje, porque um dia, e nós estamos todos aqui por causa disso. Num acidente terrível em África, quando eu cumpria o serviço militar, uma batida de 2 viaturas, uma explosão. Quando eu acordei daquele choque violento, eu tinha múltiplas fraturas, com 2 fraturas expostas na perna esquerda, perna direita, bacia, cóccix, braço, rosto desfigurado. Eu fiquei 9 meses no CTI, amado. Eu vi o meu corpo apodrecer, eu vi necrose óssea, necrose de tecidos, cheiro fétido, bichos andando no meu corpo. E eu era um adorador de São Judas Tadeu, eu era adorador de Nossa Senhora de Fátima, como são tradicionalmente os portugueses, e eu conhecia todas as regras da igreja romana, eu acreditava em purgatório, eu acreditava em infalibilidade papal, eu acreditava no homem, eu acreditava que ela era a Santa Madre Igreja, e ali eu era um devoto, mas eu não sabia quem era Jesus. Até que um dia, vésperas de amputar a minha perna esquerda, o médico me disse: olha, você tem que amputar, você está com gangrena e vai ter uma septicemia, você vai morrer aqui dentro, vamos botar uma prótese. Tem um cantor, um rei lá no Brasil que também usa prótese, é rei. E começaram a fazer a minha cabeça, eu ali num fogo cruzado de angústia, de medo, o que será a minha vida, o que será o meu futuro. E Deus enviou uma mulher, um anjo, naquele hospital.
Ela rodou, o CTI era do tamanho desta sala, 300 ou 400 camas dentro, parou na frente da minha cama, eu estava chorando, vésperas de amputar a perna, e ela disse: você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Eu era o que naquele momento? Eu era um miserável de um religioso, supersticioso, católico, apostólico, romano, cheio de grilhos na cabeça, cheio de confusões espirituais, e ela disse: Deus ama você. Resisti-lhe quase 2 horas, e ao fim de 2 horas ela tirou um livro de dentro de uma bolsa, colocou na minha mesa de cabeceira e disse: abra no livro de Jó 19:25 e leia. E na hora que eu disse, consegui encontrar: eu sei que o meu Redentor vive, eu fui curado por Jesus. Então, oração funciona, oração faz Deus agir, oração é a minha intimidade com Deus, oração é vida. Agora você tem que ter uma imagem correta de quem é Deus, para você ter a capacidade de adorá-lo. Se você não entender que Ele é santo, é justo, é amor, é poderoso, é soberano, é fiel, é misericordioso, como é que você vai adorar quem você não conhece? Sabe, um dia Jesus teve um encontro muito interessante na Bíblia Sagrada. A Bíblia chama da mulher samaritana. Diz em João 4:7, disse: nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como és, sendo tu judeus, pedes a beber a mim, sou samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, como é que tu tens água viva? És tu porventura maior que o nosso pai, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água vai tornar a ter sede. Quem andar em religião, meu amado, tem sede. Agora, aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Versículo 18: porque 5 maridos já tiveste, esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és profeta. Até então ela não sabia quem era Jesus. Pensava que era apenas um judeu pedindo água a uma samaritana. Então ele disse: eu vejo que é Jesus. E diz o versículo 22, olha lá, Jesus disse: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23 a 26. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Sou eu. Sou eu que falo contigo, mulher. Então ela era uma religiosa, ela não tinha noção com quem ela estava falando. Ela não sabia que ali estava a fonte da vida, a fonte do perdão, a fonte da reconciliação, a predestinação, a eleição, a soberania. Ela adorava um poço de Jacó. Ela era uma religiosa, ela não sabia, não conseguia entender que ali não estava Deus, mas Deus estava com ela, falando com ele. Sabe, Deus está aqui esta manhã. Deus é o Senhor deste ministério. E Deus insiste em dizer: sou eu que estou falando com você. Hoje tem que haver um divisor de águas na vida de muitas pessoas, amado. Ele está dizendo: sou eu que falo contigo. Então Deus está falando. Veja em Timóteo,
Paulo disse em 1 Timóteo, ele disse: estou sofrendo estas coisas, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Paulo disse: eu sei quem é Deus, eu tenho experiência com Ele, eu experiencio, eu tenho intimidade com Ele. Jó 19, 25, o versículo da minha salvação: eu sei que o meu Redentor vive. Jó sabia, Paulo sabia, Abraão sabia, aquela mulher não sabia, mas você sabe. É Deus que está falando contigo. É Deus que está falando com você. Então, amado, não lute com essa questão. Isso não pode ser um fardo. Oração é vital. Você tem que ter foco, porque só Ele é o Salvador, é o transformador, é o regenerador. Só Ele ressocializa. Só Ele ressocializa. Amado, você pode ter entrado aqui doente, aflito, exausto, desamparado, perdeu a dignidade. Quem sabe nem a tua família gosta de você. Deus te ama, amado. Ele tem um plano perfeito para você. Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. Ele já te curou esta manhã. Porque a palavra não volta vazia. A palavra é espírito, a palavra é vida. É na igreja que nós criamos conexões. Aqui não há branco, não há negro, não há rico, não há pobre. Aqui somos o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Aqui você é meu irmão, eu sou teu irmão. Aqui nós somos um no Senhor. É a igreja que ressocializa. É a igreja que faz conexões. É a igreja que nos dá razão para viver, amado. Não falte, não deixe de congregar. Você precisa da igreja, a igreja precisa de você. Veja como é que em 1 de Reis diz a palavra 17:1. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha, amado, tão certo como Ele vive, Deus vai manifestar um milagre na tua vida hoje. Você pode estar aqui até com um sombrio ou uma sombria declaração médica, amado. Essa palavra não pode voltar vazia. Ela está se manifestando. Eu estou semeando palavra. E eu vou lhe dizer, tão certo como Ele vive, haverá algo hoje extraordinário na sua vida. É fruto da oração. Hoje estava à noite. Eu estava lá no sofá do hotel dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Manifesta a tua glória na igreja. Então, pastor, me explica então. O senhor disse que existem 2 momentos de oração: a oração a sós com Deus e a oração onde eu junto mais pessoas, a congregação. Deixa eu dizer-lhe ainda 2 palavras sobre Sofonias 2:9. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Você está vendo? Deus está dizendo à igreja: eu vivo, eu sou Senhor. 1 de Reis 1:29, ele chorou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor. É esta consciência que eu quero que você tenha, amado. Estamos louvando, é para Jesus. Estamos dançando, é para Jesus. Estamos servindo, é para Jesus. Estamos dizimando, é para Jesus, amado. Ouça, amado, até o dízimo que você dá, a oferta. Você sabe o que você está dando na igreja? A tua vida. Você trabalha como todos trabalhamos. No final do mês, o esforço da nossa vida é traduzido num cheque, em dinheiro. É o nosso salário. Quer dizer que quando eu pego uma parte do meu salário e devolvo para a obra de Deus, porque eu tenho compromisso com Deus, porque eu estou interessado na vida da igreja, que as almas sejam salvas, eu estou dando a minha vida. As pessoas que vieram aqui esta manhã, vieram trazer partes da sua vida aqui à igreja. Por isso o nosso ministério teme e treme. Para nós não estamos tratando de percentuais, de questões, de montantes. Estamos trabalhando com leis de Deus. Estamos trabalhando com a tua vida. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você sabe que Deus vive, Deus existe, Deus é real, Deus é verdadeiro. Ele é Senhor, Ele quer que você o veja desta forma. Então temos agora 15 minutos, amado. O tempo sempre é meu inimigo, gente. Poxa, não aceito isso. Para, relógio.
Você sabe que o profeta mandou parar e o relógio parou. Então, Mateus 6,6. É muito importante agora esses 15 minutos finais. Primeiro, a minha vida a sós com Deus. Tu, porém, diz o Senhor, quando orares, quando orares, quando é que você ora? 3 minutos e meio, 7, 5, 4, 1, oração flecha, Senhor, tu sabes de tudo, tchau. E Deus toca no braço, Senhor, tu sabes de tudo, Deus. E Deus diz, eu sei, mas só isso, tem que falar mais, tem que ter mais comunhão. Senhor, me dá um apartamento em Guarujá. Não, apartamento não vou dar, senão você não volta à igreja. Então, quando orares, diga, quando eu orar, eu vou entrar no meu quarto, que pode ser a sala, o sofá, a cozinha. Amado, arranja um lugar que é o teu altar com Deus. Teu lugar com Deus. No meu escritório, eu tenho um tapete de oração, diz assim, pense grande, sonhe grande. Eu vou ali e me ajoelho. Eu coloco o meu rosto no pó. Eu oro, eu intercedo, eu adoro, eu glorifico, eu exalto. A minha vida de oração é uma vida longa, porque eu não consigo dizer, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tchau e bênção. Não consigo. A forma como eu vejo Deus, bispo, não me permite fazer orações, Senhor, tu sabes, e virar as costas. Eu tenho um compromisso muito maior de vida. Então ele diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, você sozinho, você e Deus, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te fala alto, recompensa ou não recompensa? Mas não há recompensa maior na vida do que a vida de oração. Sai da cama. Porque você, por exemplo, a pessoa que se propõe a orar de madrugada, não pode orar na madrugada deitado. Eu tenho um relógio biológico. O Senhor me desperta e quando eu estou muito cansado, eu tenho que arranjar um tempo de oração sempre. Mas se você ficar deitado, você não vai conseguir orar. Porque a experiência de você, dá licença, bispo, posso deitar aqui. A experiência de você ficar deitado em oração, Senhor, e o Senhor diz, sim, filho, aquele negócio que eu te esqueci agora, Senhor. Senhor, não vai dar certo. Tem que sair da cama. O Pai que vem em secreto Amado, você não sabe que Deus é o Deus dos impossíveis, amado. Algo impossível aconteceu agora nesse lugar. Ele é o Deus dos impossíveis. Como é que seria possível eu estar aqui? Eduardo, como é que você poderia estar aqui se você foi escravo da lei? Eu fui escravo da igreja romana, amado. Eu carregava andor, eu ia à procissão, eu ajudava a missa, eu era coroinha. Eu sempre fui um apaixonado por Deus, mas eu só conhecia o poço de Jacó. Eu não conhecia aquele que fala conosco. Ele está aqui esta manhã, está falando ao teu coração, Ele está revelando os segredos do teu coração, Ele está mudando a tua forma de ver a vida. Ele quer que você foque não no negativismo. Tira esse negativismo da tua vida, o sombrio, a doença, a angústia, o medo. Não! Leve o seu pensamento a Deus e diga, Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. Dez minutos. Mas se deixar eu vou longe. Sim, mas a fome também, ninguém é de ferro aqui, né, meu?
queria nestes minutos finais pedir que você foque outra vez no altar. Porque eu quero lhe falar de uma experiência de morte, de uma sentença de morte que foi mudada por causa da oração. Eu quero lhe falar da vida de um jovem chamado Daniel. Daniel quer dizer justiça de Deus. Em Daniel 1, 17 e 20 diz assim: ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, e o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quer dizer que Daniel era 10 vezes mais sábio do que pai de santo, mãe de santo, filho de santo, bruxo, vidente, cartomante, tarô. Ele disse que era muito superior à capacidade que ele tinha de entender as visões e revelações de Deus. E passou-se um assunto seríssimo. Diz em Daniel 1:2, vamos ler vários versículos: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito o perturbou, e passou-se-lhe o sono. Versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram a se apresentar diante do rei. Versículo 12. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Matassem. Saiu um decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E foram buscar a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Para um pouco. Deus colocou Daniel no palácio do rei por alguma razão. Lembra-se, ele não se contaminou nem com bebida, nem com comida. Era um homem de Deus. Jovem, focado. Quando o empregado vinha e queria servir churrasco de picanha, ele dizia: não. Chuleta frita, ele: não. Cupim, não. Ele não aceitava. Beba este vinho, Chateau de Papo. $300, gente, mas qualquer político bebe. Não quero vinho de $300. Então ele não se contaminou. Ele era um homem focado. E de repente ele recebe uma notícia: olha, o rei baixou um decreto que você vai ser morto, porque ele teve um sonho. E quem não consegue identificar o sonho dele, já mandou matar os feiticeiros, os caldeus, os amorreus, a passar todo mundo na lâmina, e ele mandou matar você também. Vamos parar ainda temos 6 minutos para dizer o seguinte: Deus, na realidade, o Senhor Jesus Cristo, é o Deus dos impossíveis. A minha experiência é esta. Então, você vai ao médico e o médico passa um documento e diz que é câncer, que é tumor, que é isto, que é aquilo, e você diz: meu Deus, isto é uma sentença de morte. É o patrão que diz: dia tal você vai ficar desempregado. É o marido que chega um dia e diz: não, eu me apaixonei por uma mulher e vou te deixar. É a mulher que diz: eu não te amo mais e vou-me embora de casa. Bom, são sentenças de morte. É a empresa que quebrou, a empresa que faliu. Você tem uma sentença de morte. E disse que saiu o decreto segundo o qual deveriam de ser mortos os sábios, e eles buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Versículo adiante. Então Daniel falou, avisado prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então o que que Daniel fez? Ele disse a Arioque: por favor, segura o rei, porque eu vou orar. Eu vou me reunir com os meus irmãos em oração. Então ele foi, ele disse: olha, vamos pedir misericórdia a Deus.
Daniel e os seus companheiros, eles iam todos morrer. Era uma sentença, era um decreto do rei. E ele disse, a única forma de reverter este processo aqui é Deus operando. É Deus me dar a revelação de um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Então Deus vai me dar. E como é que eu vou saber que Deus vai me dar? Porque eu vou orar, eu vou pedir aos meus companheiros que orem. Amados, no final da nossa mensagem, nós vamos fazer uma oração poderosa aqui nesse lugar, porque Deus vai reverter hoje situações médicas, de dinheiro, de família, situações hoje vão mudar neste lugar, amado, porque nós vamos orar ao Senhor. Estou lhe dizendo desde o início, Deus pode todas as coisas, amado. A bispa disse há pouco, repitam, eu posso tudo naquele que me fortalece. Pode ou não pode? Pode. Então ele disse, Arioca, calma. Diga ao rei para segurar, porque eu vou voltar para casa e eu vou pedir aos meus irmãos que orem comigo e peçam misericórdia a Deus. E quem era o Deus que ele estava pedindo? Vamos ver isto? Diz assim, então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E ele disse, Daniel disse, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo, ele muda as estações, ele muda as tuas células, ele muda a cabeça do teu marido, da tua esposa, do teu dono da tua empresa, dos teus empregados. Ele muda o que tiver que ser mudado, ele muda o tempo, ele muda as estações, ele remove reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, ele dá entendimento ao inteligente, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É ele, é ele. 27 e 28, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar. Ele está dizendo, só há um Deus que pode fazer tudo, só há um Senhor que eleva, que abate, que cura, que fere, que exalta, que humilha, é Ele o Senhor. Há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões na tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Versículo 31 e 34. Oh, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, era esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, entre os quadris de bronze e ventre, as pernas de ferro, os pés em par de ferro, em parte de barro. 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio da mão, feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Versículo 47 e 48, disse o rei a Daniel, certamente que o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, pois puderes revelar esse mistério. Versículo 48, então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo em todos os sábios da Babilônia. Amado, sabe quem fez esta obra? O Senhor Jesus Cristo. Tirou esse homem da morte, tirou esse homem do enforcamento, da degola, de uma situação impossível, e Deus fez possível o milagre. Deus revelou o mistério, Ele revelou o sonho, e o rei que tinha ordenado a morte mudou o seu decreto. Ele disse, eu engrandeço a Daniel, eu engrandeço a Daniel. Ainda vou recompensá-lo, eu vou lhe dar muitos presentes, eu vou promovê-lo, ele vai ser governador, ele vai ser o chefe supremo de todos os sábios. Você sabe por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Daniel foi exaltado, Deus o engrandeceu. E aquela história que terminaria de forma trágica,
decapitados Daniel e os demais, Deus tirou no meio do pó e do monturo, e Deus o colocou como príncipe e governador, mais sábio que todos os sábios daquele tempo. Chegamos ao meio-dia, amado. O culto está para terminar em alguns momentos. Mas eu sei por que Deus me mandou falar desse assunto. É porque há alguém aqui neste lugar que está vivendo situações como aquela primeira mulher que eu lhe falei, a mulher samaritana que não tinha ideia de quem era Jesus. Ela adorava um poço e a água de um poço de Jacó. E de repente essa mulher entende que estava diante do profeta, que o profeta falou com ela, e ela saiu correndo pela cidade, e diz que muitas pessoas daquela cidade foram salvas por causa daquela mulher. Talvez haja alguém entre nós que não tinha esta noção de quem é Deus, o que Deus pode fazer. Mas o foco principal é este foco de Daniel. Daniel era um jovem. E na hora do desespero, na hora da angústia, na hora em que qualquer um de nós tremeria as pernas e morreria de susto, ele disse: eu sei como é que vou resolver esta situação. É joelho no chão, é oração. Ele voltou para casa, falou com os amigos: gente, olha, nós vamos morrer, ou então Deus revela. Mas antes de qualquer coisa, nós sabemos em quem temos crido. É tão certo como Ele vive, o Senhor revela. E Deus revelou o mistério. E o rei o tirou da morte de decreto. Decreto, às vezes, é uma declaração médica. É um juiz que já disse não sei quem em primeira instância. É uma empresa que está mal. É uma família que está ruindo. Então, amado, comece hoje em oração, olhar a vida com os olhos da fé. Comece a ver um homem feliz, uma mulher saudável, uma família completa. Talvez a situação sombria tenha tentado te desanimar, tenha deixado você deprimido. Então ore hoje, se encoraje a você mesmo. Amado, Deus está no controle. Mesmo que tudo pareça impossível, hoje é o dia que grandes coisas vão mudar na tua vida. Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai trazer o teu filho de volta, o teu negócio vai começar a prosperar agora. Hoje é o dia de ver o teu milagre. Coisas boas vão se concretizar na tua vida. Nada de mentalidade negativa. Olhe firmemente para Jesus. Hoje é o tempo perfeito de Deus. Talvez alguém tenha entrado aqui ou esteja assistindo, cujo mundo estava desmoronando. Talvez você tenha um fardo grande em cima dos teus ombros. Talvez os teus negócios não vão bem. Talvez você perdeu uma pessoa de família. Talvez você tenha a saúde deteriorada. Talvez você diz: mas eu apenas existo. Eu não sou nada, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Tudo vai mudar hoje para melhor. Pastor, mas eu tenho sofrido muito. Não sinta pena de você, amado. Comece hoje, Deus lhe garante. Comece a sonhar grande, comece a ser ousado, comece a criar uma atmosfera de vitória, porque o favor de Deus está sobre a nossa cabeça. Eu desafio você a ser melhor do que você foi até hoje. Você vai prosperar, você vai ser promovido, coisas grandes vão acontecer, nada vai te derrubar, você vai chegar onde nunca sonhou chegar, você vai viver um nível que nunca imaginou. O Senhor tem grandes e boas coisas para você e para mim. Então, como é que Daniel fez? Oração. Vou pedir que você tenha paciência, mais 2 minutos, vamos todos ficar de pé. Por favor, não olhe agora para o relógio, deixe tudo agora para o tempo agora, amado. Vamos fazer assim, bispo, me dá permissão. Vamos olhar para trás, fazer grupos, 6, 7, vamos olhem para trás, olhe para outra fila de trás, vamos fazer grupos de oração. Segura a mão da pessoa que você tem liberdade, segura a mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo. Comece agora a dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Vamos fazer como Daniel fez. Vamos fazer como Daniel fez. Vamos fazer como Daniel fez. Daniel foi e disse aos irmãos: amados, vamos orar, vamos orar, vamos orar, porque o rei deixou um decreto que nós vamos ser mortos, mas nós cremos no Deus dos impossíveis. Comece a orar pelo irmão que está do seu lado. Comece a profetizar. Comece a dizer: o milagre, o milagre, o milagre aconteceu. O milagre da saúde, o milagre da restituição, o milagre da restauração de família. Creia, creia, creia. Ore por esta pessoa. Eu quero ver ousadia. Eu quero ver fé na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, opera, opera. Essa pessoa que está assistindo pela internet, Deus, pelo satélite, está dentro de um CTI. Alguém está com um smartphone. Senhor, levanta agora esse abatido. Senhor, manifesta coisas grandes. Manifesta, Senhor. Que não haja ninguém derrotado, fracassado. Não. O Senhor tem coisas grandes e boas. Pai, por misericórdia, responda a oração deste povo, Pai. Responda ao clamor. Esse homem que está amedrontado por uma doença, essa mulher que está amedrontada por uma doença, esse empresário está com medo do futuro. Manifesta a tua glória, Pai. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória, Deus. Manifesta a tua glória. Em o nome de Jesus, eu declaro agora um milagre. Em o nome de Jesus, milagre em tua vida. Milagre em tua vida. Milagre em tua vida. Grupos de oração, levante a voz e diga: milagre. Diga outra vez: milagre. Diga outra vez: milagre. Diga: já aconteceu, já se manifestou. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, amado, abraça o irmão, a irmã que está do seu lado e diga: o milagre está concretizado, se manifestou na tua vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Aleluia. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu, mãe. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Se você crê, diga amém. Mais alto, diga amém. Diga: o milagre aconteceu. Diga: mudou. Mudou para melhor. Diga: eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a glória de Deus. Aleluia. Bispo, glória a Deus. Sharamanda rababaseca ramanda rabas. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por essa manhã maravilhosa. Ó Deus, teu povo crê, Jesus, na tua palavra. Todos nós, Jesus, confiamos em ti, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que tu podes mudar qualquer situação. Ó Deus, as nossas impossibilidades são possíveis para ti, Jesus. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós recebemos os milagres, os prodígios e as maravilhas manifestados, ó Pai, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Jesus, que orou com fé, que orou confiantemente, Jesus, porque crê que o Senhor é o Deus dos impossíveis,
que não existem impossíveis para o nosso Deus. Por isso, Senhor, todos nós recebemos a manifestação, Jesus, da cura, a manifestação, Jesus, daquela porta aberta, Jesus, aquela porta que está fechada, Jesus, aquela porta de emprego, ó Deus, aquele negócio que está emperrado, Jesus. Nós cremos, Senhor, que houve a operação maravilhosa, Jesus. Houve o teu milagre nesta manhã. Por isso, em nome de Jesus, nós submetemos a Ti, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, porque Tu és o Senhor absoluto das nossas vidas. Tu és Deus acima de tudo, acima de todos, ó Pai. Tu és Senhor. A nossa vida, Jesus, está sobre o Teu absoluto controle, Senhor. E nós cremos, Jesus, que quando Tu ages, ninguém impede, ó Pai. Não há impedimento diante da manifestação do nosso Deus glorioso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ti toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. E aqueles que creem digam amém. Graças a Deus. Aleluia.